Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades: Anthony Pesari, presidente do COMPAC; Cristina Menegolo, representante do Comitê Brasileiro no Comitê Internacional para a Preservação e Conservação do Patrimônio Industrial; Orlando Pedro Micheli, presidente do MONSAI; Bruno Rosa, representando o Instituto Elisabetta Randon; Antônio Feldman, ex-secretário municipal da Cultura; e esta que vos fala, presidente do Instituto Bruno Segalo, Florença Minas. Agradecemos também, saudamos os colaboradores do evento, e logo as nossas pesquisadoras vão apresentar, os integrantes do projeto, a comunidade, vocês todos aqui presentes, profissionais da empresa. O projeto na trilha do patrimônio industrial está alicerçado em 3 propostas: produzir um inventário do patrimônio industrial em Caxias do Sul. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Criar um mapa digital que servirá como repositório do patrimônio industrial, a partir dessa pesquisa histórica que vai ser acerca do patrimônio, e realizar um seminário regional sobre patrimônio industrial. Então, essas são as nossas 3 atividades. E hoje, como uma atividade de lançamento do projeto, nós vamos ter, então, uma palestra, uma fala das nossas pesquisadoras. O projeto na trilha do patrimônio industrial foi contemplado pelo edital da SEDAC número 7 de 2021, do FAC Patrimônio. Então, ele tem financiamento do governo do estado do Rio Grande do Sul. E a proponente desse projeto perante o estado é a diretora da empresa Arquivos e Acervos, a doutoranda Ana Paula de Almeida, juntamente com a professora do curso de pós-graduação de História da Universidade de Caxias do Sul, a doutora Eliana Heller. Este evento também está sendo realizado então, com a colaboração aqui do Pátio Eberle, da SAMAI, que nos forneceu as águas, e a Universidade de Caxias do Sul. E o Instituto Quindim também nos emprestou algumas coisas para a gente poder montar o evento. A programação completa ela está nas redes sociais do projeto, que podem ser acessadas apontando a câmera para o nosso QR Code ali no banner. Então, todos sigam o projeto e a gente vai fazer várias publicações da pesquisa por lá. Convido agora para apresentar o projeto as pesquisadoras, a doutoranda em História Ana Paula de Almeida e a professora doutora Eliana Heller. Então, Eliana Heller, graduada em História pela UFS, mestra em História pela UFS, doutora em Informática na Educação na Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da Universidade de Caxias do Sul, nos programas de pós-graduação em História e Educação. Ana Paula de Almeida, graduada em História pela UFS, especialista em Gestão de Arquivos pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em História pela UFS, doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul, diretora da empresa Arquivos e Acervos, responsável pela gestão e manutenção dos espaços Memorial Randon, Memorial do Transporte de Cargas do Brasil e Espaço de Memória Marco Polo Própria Gomes Filho. Bem-vindas e a palavra está com vocês. Boa noite, então, a todos. Todos me ouvem bem? Então, tá bom. Então, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui que vão acompanhar, então, a apresentação do nosso projeto. Professora Eliana, muito obrigada. Gostaria. Então, também, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós hoje apresentamos para a comunidade o trabalho. Eu e a Ana já estamos trabalhando nele já há um tempinho e estamos já com uma boa caminhada também do tema do patrimônio industrial. Então, para nós é uma honra tê-los aqui hoje e poder compartilhar com vocês esse trabalho, esse projeto, que nós estamos muito na expectativa de ter bons resultados e que possamos angariar todas as pessoas da comunidade em prol deste campo
agradecer em particular a professora Cristina Meneghello, que é uma das grandes pesquisadoras no tema no Brasil, que muito nos honra hoje aqui, e é o Anthony, né, que fez a gentileza de acompanhar a professora aqui também. Então, muito obrigada a todos e vamos conhecer um pouquinho então deste campo, né, e a equipe também, né, Ana? A equipe também. Até porque o projeto ele não se realiza sozinho, né? Então, um agradecimento especial, então, toda a equipe do projeto que está envolvida. Nós contamos, então, como a Florença comentou, o projeto na Trilha do Patrimônio Industrial foi um projeto aprovado pelo edital FAC Patrimônio e com financiamento, então, Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E para a realização dele, a gente conta com uma equipe de profissionais de diferentes áreas de atuação que estão, então, nos dando suporte para a realização desse projeto, para que ele possa ser desenvolvido. Vou apresentar aqui o pessoal, então. Então, a nossa equipe então está composta por mim, então, Ana Paula, professora Eliana, pelo Carlinhos, né, que a gente conhece, pelo Carlos, pela Daiane, pelo Darlan, a Fabiana, a Flor, o Fábio, a Gorete, a Liliane, a Margot e a Paulinha. Então, já o nosso agradecimento a cada um de vocês também da equipe por estarem conosco, né, e por terem aceitado o convite de participarem do projeto junto. Bom, eu vou convidar agora a professora Eliana para falar com nós, para conversar um pouquinho sobre o tema patrimônio industrial. Então, a prof vai conversar um pouquinho e depois a gente segue para a apresentação do projeto propriamente dito. Pode ser, prof? Eu e a Ana pensamos na apresentação, acho que em 3 etapas, né? Isso. Então, a equipe, um pouquinho da fundamentação do que é este tema, do que é este campo de pesquisa, o projeto propriamente dito, que vai ter uma 4ª parte. A gente gostaria de compartilhar com vocês algumas das fontes que nós estamos utilizando, que são fontes que estão nos ajudando bastante e trazendo uma riqueza de informações, né? Porque também dá para a gente pensar assim, mas onde é que a gente vai buscar tanta informação para saber dessas indústrias, né? As que já foram, as que estão aí há muito tempo, né? Então a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho desses lugares onde nós estamos buscando essas informações. Então, que campo é esse de pesquisa, que campo é esse de estudos, né? Do patrimônio industrial. Então, que campo é esse do patrimônio industrial? Nós estamos habituados, né, a ouvir bastante sobre patrimônio, mas o patrimônio industrial é algo um pouco diferente, não é? Por que será que as pessoas agora estão falando de patrimônio industrial? Isso faz muito tempo, faz pouco tempo? Quando que começa esse interesse pelo patrimônio industrial? Né? É um tema que, historicamente, ele vai começar na Inglaterra, pressuposto, né, onde começa a Revolução Industrial, e nós vamos começar com os primeiros estudos acadêmicos lá por volta de 1950, já do século passado, né? E então começam esses estudos e começa com uma nomenclatura para a história um pouco diferente. Começa como arqueologia industrial, né? E uma tentativa de manter alguns exemplares, né? Inicialmente muito ligados à parte arquitetônica, à parte física, à parte de ocupação física desses espaços. Hoje nós pensamos em patrimônio industrial em diferentes possibilidades, desde a questão arquitetônica, que envolve a parte do início, digamos assim, de uma construção, a
muito importante para a gente pensar no patrimônio industrial são os modos de fazer. Como é que os operários, como é que os funcionários aprendem aquele ofício dentro da fábrica? Como aquele ofício é passado? E uma coisa bem interessante para a gente pensar, tem determinados problemas, às vezes tecnológicos, que surgem no decorrer do trabalho, que nem sempre a engenharia está explicando, né? Nem sempre a engenharia está ali para dizer como fazer. Mas os funcionários com muito tempo naquela atividade encontram formas muito próprias, muito peculiares de resolverem aqueles determinados problemas. Esses são modos de saberes que também fazem parte do patrimônio industrial. As histórias desses trabalhadores vinculados à empresa, isso também faz parte desse campo. E uma parte muito interessante que eu e a Ana estamos levantando agora, pensando, refletindo um pouco, é a relação do território e da comunidade. Como que essas empresas elas se relacionam com aquela comunidade no entorno? Então, esses são todos temas, digamos assim, muito importantes dentro do campo do patrimônio industrial. Seguindo um pouquinho, Cris, contemplando o TIC internacional, né? No final dos anos 1970, início de 1980, tem a criação desse Comitê Internacional para a Conservação dos Patrimônios Industriais. Né? Então, nós olhamos para esse comitê como uma forma de validação acadêmica também e de dar a importância merecida ao patrimônio industrial. E depois, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2004, pode passar, né? Nós vamos ter um grupo, né, que consolida no Brasil também, que nós chamamos carinhosamente de TIC Brasil, né, que é esse mesmo comitê que trabalha e que esta semana estamos tendo também um evento aqui na Universidade de Caxias do Sul, né, com a presença desses pesquisadores aqui do TIC Brasil. Né. E voltando um pouquinho, Ana, volta só um pouquinho, mais um, passa para frente. Não. Aí, isso aí, tá? Então, nós temos aqui, na história do Brasil, eu trouxe só um elemento para não encher vocês de tantas informações, né? Mas, por exemplo, em 1954, no Brasil, já houve uma preocupação em patrimonializar um trecho da ferrovia Mauá-Cardoso e a locomotiva a vapor baronesa. Então, algumas iniciativas muito isoladas, né, mas que já vão dando indícios dessa importância do patrimônio industrial. Aqui, volta só um pouquinho, aí eu deixei ali então o link, o site, né, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho do comitê e das publicações que o comitê faz sobre o patrimônio industrial, é bem interessante que tem várias obras já disponíveis ali. Né? Pode aí, né? Um pouquinho. Não dá para a gente falar de patrimônio industrial sem pensar em memória e identidade. Aqui na nossa cidade, nós estamos num espaço, tá?
o Abrão já tocou. Né? O Antônio sinalizando aí. E o Abrão já tocou. O que significa isso, o Abrão já tocou? O som. Então, no início, o seu Abrão chamava os funcionários para o trabalho com a sineta. Depois, o relógio passa a marcar, né, esses tempos de entrada e saída dos funcionários. E também para a comunidade, isso ficou uma memória muito forte, no coletivo, a lembrança no coletivo. Tá? Vamos marcar alguma coisa depois que o Abrão tocar. Então, essas são as relações território e comunidade, memória e identidade que as indústrias, não só de Caxias, mas de todo campo, né, elas trazem. E que eu e a Ana gostaríamos muito de estar trabalhando, despertando essa percepção que muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente está tão absorvido por aquela prática que a gente nem lembra de olhar isso como algo que fica identitário e que permanece numa memória coletiva. Né? Então, o relógio aqui no prédio, que continua funcionando regularmente, ele é uma marca registrada para Caxias. Né? O relógio da Everett, né? Que está no centro. Então, um pouquinho dessa ideia, até para que a gente possa ficar pensando nas nossas comunidades. Tem 3 exemplinhos ali que traz essas marcas tão importantes. Eu e a Ana estamos escrevendo um artigo e lá para frente a gente colocou o seguinte, que uma empresa tanto pode dar a sua identidade para o território quanto o contrário. Por exemplo, quando a Everett coloca uma unidade em San Ciro, como é que ela passa a ser chamada? A Everett San Ciro. Né? E o contrário, né? Nós vamos ter a cantina Michelon, ali no bairro de Lourdes, e antes de ser conhecido como bairro de Lourdes, ficou conhecido como a zona Michelon, ou a várzea Michelon. Então vejam como é forte essa questão da presença das indústrias para as comunidades. Né? E a gente poderia estar aqui citando vários outros exemplos das nossas indústrias aqui, né? A Marco Polo Planalto, a Marco Polo na REC. Né? Então vejam como isso fica imbricado no tecido urbano, né? E no tecido social com esses operários. Né? E normalmente os bairros acabam se alargando em função do estabelecimento dessas empresas. Então nós temos aqui também uma relação muito forte para ser trabalhada. Só um exemplo aqui que a gente colocou, nós temos a Cantina Antunes. Vocês lembram onde a Cantina Antunes ela inicia? Fora de Caxias, que hoje é dentro de Caxias, né? Mas ela inicia em um espaço chamado o bairro Lusitano. Do patrimônio industrial. Para dar conta de todas essas demandas, nós dividimos então o projeto em 3 etapas. Consideramos então a primeira etapa produzir um inventário do patrimônio industrial de Caxias do Sul, a partir então de fontes bibliográficas, de fontes fotográficas, história oral, documentos históricos e também da paisagem sonora, que como a prof. Eliana falou, a professora Eliana comentou, então a sineta, né, da oficina mecânica, né, o tocar do cartão ponto, isso também são elementos que remetem às lembranças, né, e à identidade e à memória de uma região. Então a paisagem sonora nós também gostaríamos muito de contemplar dentro deste inventário. A segunda etapa do projeto é criar um mapa digital. Esse mapa digital ele vai funcionar como um repositório do patrimônio industrial, onde todas as fontes que nós consultamos para produzir o inventário, elas vão estar disponibilizadas nesse mapa e que as pessoas possam acessar essas fontes, todo esse conteúdo de forma digital e de forma gratuita. E a terceira etapa
é promover então aqui na cidade de Caxias do Sul um seminário regional do patrimônio industrial, com o intuito então de fomentar essa temática, de fomentar os debates sobre o tema e apresentar também todo o caminho que a gente vai percorrer para construir esse mapa digital. Bom, sobre a pesquisa, então iniciando a primeira etapa, nós já estamos em andamento, que é a construção do inventário. Mas o que é um inventário? O inventário ele é uma ferramenta investigativa, é uma ferramenta que nós estamos utilizando para ler as fontes. Quando a gente lê o documento histórico, quando a gente observa a fotografia, que elementos nós retiramos dessas fontes, para construir o inventário? Então essas informações vão sendo colocadas numa tabela com alguns elementos que a gente elencou como importantes e fundamentais para mapear o patrimônio industrial da cidade. Então a gente vai criando o inventário. Então o inventário consiste no registrar esse patrimônio industrial, descrever esse patrimônio e classificar esse bem. A pesquisa, então, como a gente já está analisando as fontes, nós já inventariamos mais de 130 indústrias de Caxias, lendo as fontes, já localizamos essas 130 indústrias no período de 1873 a 1974, de diferentes segmentos de atuação. Isso também é um ponto que depois eu vou mostrar no inventário que a gente está tabulando, né? Que é o segmento de atuação dessas indústrias. Então, nós temos indústrias nesse período de 1873 a 1974 de diferentes segmentos: tecelagem, moinhos, cervejarias, vestuário, artigos de vime, equipamentos agrícolas, instrumentos musicais, joias. Então, diferentes segmentos de atuação. Aqui então ficou pequenininho, mas só para a gente ter uma ideia de como que é a construção desse inventário. Então aqui a gente tem alguns campos que nós vamos preenchendo. Então o nome dessa indústria, que segmento que ela representa, o período em que ela foi constituída, a localização. Aqui a gente até botou localizações, porque muitas das indústrias começam num lugar, geralmente um prédio pequeno, uma pequena oficina, e muitas trocam de endereço e acabam indo para um prédio próprio. Então, isso também é importante para a gente construir a história dessas indústrias, né? Como que elas vão se moldando justamente também no próprio território que elas estão constituídas. O histórico delas, então quem constituiu essa indústria? Quem são as pessoas? Quem que trabalha nessa indústria? Então, quem são os funcionários? Geralmente a gente consegue encontrar quantos homens, quantas mulheres, né? Então, quem é essas pessoas? O maquinário, de onde que eles compravam as máquinas, os instrumentos. Então, isso tudo vai dentro do campo da descrição. E o último campinho lá são as evidências. Onde estão essas evidências de tudo que eu estou tabulando? Então, de que fonte que eu estou tirando essas informações? Então, esse aqui é o modelinho de inventário que a gente está utilizando. A pesquisa agora, ela se encaminha, então, para a parte de registros fotográficos, a investigação fotográfica, os registros de história oral e a paisagem sonora. Nesse momento da pesquisa, nós vamos contar muito com o apoio do Arquivo Histórico Municipal João Espadaria Dami, que possui então um banco de memória oral, onde então nós vamos analisar as entrevistas, observar nelas e tentar tirar dela os elementos que podem contribuir então para a construção desse mapa do patrimônio industrial. Bom, agora chegou a segunda etapa do projeto, que é a construção, né, a criação desse mapa digital. Por que um mapa digital? O mapa, na verdade, é todo o inventário que está ali tabulado, né, que a gente procura ali todas as informações. Então, é uma forma de transformar o inventário mais acessível a todos os tipos, a todos os públicos, porque ele vai estar digital, acessível para as pessoas consultarem, as fontes vão poder ser consultadas digitalmente e também nós podemos ter uma ideia
ideia geográfica de onde esse patrimônio industrial está localizado. Então, por isso foi pensado o mapa digital. E o mapa também pode servir de referência para futuras pesquisas, para o ensino da história, para a formação de professores, para pesquisas científicas, porque ele vai estar mais acessível. Bom, o mapa ele vai estar então hospedado dentro do endereço do site da empresa, então da Arquivos e Acervos. Nós vamos ter então uma aba específica para o projeto na trilha do patrimônio industrial. Aqui então a gente tem a primeira página, a página de apresentação do projeto, que está então em construção a fase de desenvolvimento do mapa. Depois então a terceira etapa, que é o seminário regional. A ideia então é promover a preservação do patrimônio material e imaterial no estado. Então, partindo da apresentação do nosso mapa digital, que está sendo construído aqui em Caxias, e levar essa proposta para outros pesquisadores, para fomentar a pesquisa, fomentar o debate e criar, então, uma rede de pesquisadores do tema no estado. Bom, pensando, então, todas essas etapas do projeto, nós criamos uma identidade visual para ele. O nome, né, então, na trilha do patrimônio industrial, já dá essa ideia de caminho percorrido, né, que são as trilhas. Que trilhas que a gente pode fazer por esse patrimônio? Então, a gente meio que brincou com as letras, né, as iniciais, a letra inicial e a letra final, para justamente dar a ideia de direções. A gente não quer que o projeto acabe, que ele seja um projeto, né, que tem início e fim, mas que ele tenha diferentes direções, que a partir dele se fomente outras pesquisas, que outras trilhas sejam construídas. Então a gente brincou um pouquinho com as letras para dar a ideia das direções, das diferentes direções que ele pode tomar. Então ficou na trilha do patrimônio industrial. Então essa é a nossa identidade visual. Bom, pensando então nas possíveis trilhas, aqui a gente tem como tema central do projeto essa relação de aproximar território e comunidade, como a professora Eliana comentou. A ideia do projeto, o ponto central dele de aproximar, é justamente esse. No cotidiano, no dia a dia, nós não nos damos conta do quanto de patrimônio industrial nós temos na nossa cidade. Nós nos consideramos uma cidade industrial, mas não percebemos o nosso patrimônio industrial. Então, o objetivo do projeto é justamente aproximar a comunidade, aproximar o território. Aqui é o exemplo que a prof deu da região Miquelon. Pode passar. Aqui também eu coloquei um pouquinho do processo de identificação e registro do patrimônio industrial da cidade. Tem como premissa, então, ser a base para a produção de outros instrumentos. Então, como eu falei, é uma outra possibilidade de trilha, uma outra direção, que esse projeto ele dê continuidade para que a gente possa, então, promover a gestão, a catalogação, a proteção e o uso do patrimônio industrial, não só na nossa cidade, que parta, né, da nossa cidade, mas que se expanda também para todo o estado. Agora, então, a professora Eliana vai falar um pouquinho das fontes, de onde a gente tirou todas aquelas informações que estão contempladas no nosso inventário. Você deve estar vendo, trabalhou, né? Então, nós temos muito presente isso nesses registros, tá? E, no decorrer, eu estava contando para o Anthony e para a prof. Cris que agora esse semestre uma aluna me ofereceu um material muito interessante, que é esse guia Fox, né? Chama também Almanac. Esse aqui é de 1915-16. No escrito do Almanac aparece assim, terceiro exemplar, né? Então já era terceiro ano que eles estavam confeccionando esse material. Ele fala das empresas de todo o Rio Grande do Sul, dividido por município, tá?
precioso. E quando chega Caxias, a gente passa Caxias está lá no final. Tá? Mas é incrível o registro que eles fazem. E o bacana é que o editor, ele conta como que ele fez o processo de construção daquelas informações. Pensem vocês que em 1914, né, ele fez as visitas em loco aos municípios e às empresas. Tá? E aí ele chama assim, o clichê tal, né? Então uma imagem da empresa foi feita pelo fulano. Né? E para surpresa minha e da Ana, as relíquias que eles trazem, que nos álbuns, esses nossos da Festa da Uva não tem, que é a descrição, imaginem a descrição de seção por seção de cada uma das empresas, de cada um desses empreendimentos, né? Eles chamam de negócios. Então a palavra-chave que tem aqui no almanaque são os negócios, né? Que não é um negócio comercial, mas é um industrial. Tá? Então, por exemplo, quando ele vai falar lá do Corsete, ele traz a primeira seção com tal maquinário, tantos funcionários. A segunda seção produz tal coisa. Olha, tem tal maquinário, tem tantos funcionários. Então, a gente percebe todo o workflow de funcionamento já em 1915 das empresas. Tá? Então, assim, nós consideramos isso precioso, porque nós temos aqui informações. Quantos trabalhadores tinham? Já estavam organizados tecnicamente, administrativamente, tecnologicamente? Uma boa parte delas, sim. E já com essa noção de linha de produção, né? Início, meio e fim. Outra coisa muito interessante que aparece em algumas, não são todas, né? Então lá pelas tantas a informação vem, temos no total, então somando da seção 1 à seção 11, temos 50 funcionários homens. Mas temos também as operárias mulheres que trabalham fora da firma. Então vejam que tem assim, nuances muito importantes para a compreensão do contexto social também naquele momento, né? Eu e a Ana ficamos pensando, olha só o que era, né? Talvez o preconceito a ter a mulher dentro da empresa, ou o cuidado de deixar a mulher em casa para aquela dupla jornada. Então vejam que em termos de pesquisa pode-se levantar muitas perguntas, né? E muitos trabalhos podem ser feitos a partir daí. Então esse aqui foi, digamos assim, a nossa preciosidade, né? Que surgiu. Eu e a Ana fizemos um processo de digitalização de todo ele e nós temos já a anuência da, digamos assim, da fiel depositária, né, desse material, e nós vamos futuramente disponibilizá-lo, né, todo digitalizado, para que possa surgir assim muitas outras pesquisas, né. Então aqui, por exemplo, ele traz a firma Dalportivo, eu acho que eu escrevi errado, pessoal, é Dalportivo, tá? Vieiro e Companhia, fundada em 1911. Ali no centro aparecem móveis produzidos para a igreja, tem um altar, tem cadeiras, né? Então veja, em 1911 nós tínhamos aqui uma empresa que trabalhava com matéria-prima, madeiras, né? E esse então é o clichê, né, que o editor coloca ali, mostra o depósito dos móveis fabricados por essa empresa. Né? E uma coisa que eu e a Ana percebemos, depois a gente vai amadurecer um pouco essa ideia, tá? Mas assim, já colocando para vocês, antecipando um pouquinho, nós percebemos assim uma primeira fase de implemento desses negócios, né? Eu não vou dizer por óbvio, mas por uma questão talvez de necessidade, né, da comunidade. Já nesses primeiros anos de instalação, nós vamos ter assim uma predominância de indústrias alimentícias, né, de bebidas
de tecelagem, tá? Grãos e trabalho com madeira. Muitas madeireiras, né? Beneficiamento de madeiras e também móveis e ferragens, né? Para o trabalho agrícola. Depois de 1925, nós percebemos que esse cenário vai mudando bastante. Então já tem um certo acúmulo de capital, já tem um certo acúmulo de saberes, né? Então se amplia também essas temáticas de negócios, né, para a indústria. Então esse aqui é o álbum de centenário que eu comentei com vocês, que esse tem uma característica bem mais laudatória, né? Ou seja, ele dá bastante ênfase aos empreendedores. Conta um pouco da história do negócio, como que começou, algumas vezes onde ele está estabelecido. Aquele primeiro, ele traz endereço, número, né? E nós percebemos que a Avenida Júlio de Castilhos foi um grande celeiro inicial de negócios, né? Para a indústria. Eu estava comentando isso com a Flor. Pode passar. Nós temos então já aqui, nesse momento, né, após 25, eu selecionei propositadamente a empresa, a indústria de balanças do Ângelo da Lemole. Então vejam que sempre vai ter aqui, eles colocam o empreendimento, primeiro é o nome de quem funda e depois é o negócio. Tá? Na outra não, na outra eles já vão direto para o nome do negócio. Então aqui vejo que já é um segundo momento, então é um pouco diferente daquele primeiro que eu comentei com vocês, daquela necessidade imediata, né, dos negócios para estabelecer as necessidades básicas. Então aqui a gente tem então, uma fábrica já de balanças, a gente vai ter uma fábrica de acordeons também, né? Pode passar, né? Esse aqui eu separei do Corsete. Então, esse é dos 75 anos, né? Então, isso é uma coisa bem bacana que eu pensei, eu tenho que comentar isso com o público. Tem algumas empresas que a gente consegue acompanhar o percurso de um álbum para o outro, né? Então, com algumas imagens, como que foi aquele início, né? O prédio, o espaço que eles ocupavam, ou depois lá de 25 anos, aonde que eles estão, porque praticamente as empresas vão subsidiando os álbuns, né? Então elas vão contando a sua própria trajetória. E isso é bem bacana de a gente poder acompanhar. Esse aqui então é o outro, né, que nós temos ali de 1957. Então aqui também, vejam, eu trouxe de novo a história do Corsete, que aparece naquele outro, e a gente pode acompanhar então nesse aqui também. Aqui já traz duas imagens, né, de como eles começaram e o prédio, então, aí em 57. A indústria metalúrgica Gasola, né, que hoje nós temos já o Memorial Gasola bastante organizado. Então também selecionei, tem uma imagem que eu acho que eu e a Ana assim, estamos gostando muito de ver a questão da tecnologia dessas empresas que aparecem, né? Em alguns dos históricos aqui, eles contam muito das medalhas que as empresas receberam. E muito interessante, naquele de 1925, algumas empresas já conquistaram medalhas com muito orgulho na Feira de Milão, por exemplo. E aí a gente fica pensando, meu Deus, 1925, né? O que eles fazem para conseguir apresentar os seus produtos, e vejam que coisa interessante isso. Eu tenho que voltar para minha terra natal para mostrar que eu estou bem, que eu estou progredindo, né? Que eu estou enriquecendo. E, por sua vez, trazer para cá a conquista de medalhas. Olha, medalha de prata, medalha de ouro, e eles trazem isso com maior orgulho, né? E de álbum em álbum a gente vai passando e as empresas estão fazendo muita menção a esses prêmios conquistados em
épocas que para nós assim é um pouco até difícil de imaginar o esforço feito por eles, né, para apresentar os seus produtos. Então esse aqui é o último, nós temos de 1935 do centenário. Eu trouxe só uma imagem aqui da Mecânica Industrial e Comercial, que é um prédio que nós ainda temos, né, aqui no centro, e que esse também nós podemos acompanhar em 2 álbuns o percurso, né, o progresso, digamos assim, dessa empresa. Então, agora acho que eu e a Ana ficamos à disposição, perguntas, comentários, sugestões de repente. Digamos assim, prestigiar mais, né, as edificações, que mais a professora Helena estava comentando que muitas indústrias surgiram, né, na própria Avenida Júlio, então que esse seria, digamos assim, uma trilha, né, possível para a gente começar uma história ali de valorização, né, do patrimônio industrial. Principalmente, Flor, a gente pôde observar de alimentos, né, salumeria, cerveja, pessoal, a gente pensa no vinho aqui, né, na nossa região, né, muito vinho, muito vinícola, né, mas nós registramos várias cervejarias, né, que para nós também é uma surpresa, porque a gente está tão habituado, né, à identidade do vinho aqui na região, mas cerveja, né, não é coisa aqui dos nossos vizinhos, né, não, a gente teve aqui também, né, então as salomerias, as cervejas, Flor, inclusive costumes a gente encontrou ali na Avenida Júlio. Então depois a gente pode estar passando para ti também uma relação com essas empresas e a localização delas. Uma coisa que eu e a Ana não tivemos tempo de ir atrás, porque como a numeração é baixinha, né, aqui eles informam ali, como nós vamos identificar e associar aquele local na Avenida Júlio hoje, né? A numeração? Mas a gente vai descobrir um jeito de fazer essa relação. Excelente, excelente. Eu queria saber se... Pode chamar de rela mesmo. Tá bom. Queria saber se, assim, na pesquisa você já tem uma ideia como identificar precisamente, ou em algum momento, quando e que ano, mais ou menos, começou a questão da instalação de uma indústria propriamente dita, sabe, que eram os migrantes, indivíduos realmente que trabalham agrícola, né? A partir de 1975 chegaram as primeiras famílias, né? E na verdade nós tínhamos um grupo rural, né? E em que momento que realmente se começou ou se identifica que aí já foi o precursor, teve a primeira as primeiras indústrias que ramo fora, né? E a questão da presença da mulher, hoje nós temos o principal homenagem aos empreendedores da indústria, leva o nome da Dídia Bandeira, né? Nem é o Abramo Eva, era a mãe dele, então que vem a ser hoje a principal figura ligada à indústria de Caxias do Sul. Então, essas duas questões que eu passar a curiosidade também, não sei se vai se desenvolver, eu já tenho aqui uma linha do tempo para isso. Nós estamos construindo, então, essa linha do tempo, mas a primeira indústria que nós localizamos, também para nossa surpresa, né, professora Eliana, foi de 1873, então, antes da vinda dos imigrantes, que era de embutidos, né? De salmoneria, que era de embutidos.
Foi o primeiro registro que a gente tem de indústria. Eu vejo de Caxias. De Caxias. 1873. Mas era de imigrantes italianos? Portugueses, se eu não me engano. Lusos, né? Isso. Uhum. Então foi o primeiro registro que está, que até foi algo que nos chamou a atenção, porque também não aparece nos álbuns comemorativos. Só no no almanaque. almanaque. Esse almanaque é do Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. Então, vejam também aqui, a gente pode pensar, né? O almanaque não fazia uma distinção de etnias, né? Ele traz ali tanto os negócios, né? De lusos, de italianos. Já os álbuns não, porque eram álbuns da colonização, álbuns da imigração, né? Então, predominantemente, empreendimentos de italianos e descendentes de italianos, né? Então, isso também nós estamos prestando bastante atenção nesses movimentos, né? Nos registros dessas fontes. Quando eu era secretário de Cultura, eu me lembro de ter acesso, acho que foi, não lembro mais como, que em 1865 teria vindo uma expedição de alemães ali de São Leopoldo, aqui para essa região que era o Campo dos Bugres, e fizeram um relatório do que viram aqui. Isso teria, talvez, no Museu do Rio Grande do Sul, em alguma instituição em Porto Alegre, tem esse é um jornal que relatou essa expedição de alemães que vieram aqui no Campo dos Bugres, ficaram uma semana aqui e fizeram toda uma identificação, inclusive identificaram, por exemplo, aguardente feito de milho, que era feito pelos caigantes que estavam aqui. Então, é interessante uma coisa puxando outra. Sim. Muito obrigada, interessante. Acho que Vamos fazer a busca da fonte, até para ver se eles identificam, né, alguma indústria, algum processo industrial, né? Obrigada. E quanto à questão das mulheres, Sim. A questão das mulheres, nós já vamos ter, o Antônio trabalha bastante com as fotografias da metalúrgica Eberle, e nós temos no acervo, no arquivo histórico, tem um acervo considerável, né, de fotografias sempre posadas, né, na frente do empreendimento, com mulheres, muitas crianças, meninas, né, e mulheres adultas também. A fábrica de joias Eberle e Rottenborg, que é bem do iníciozinho do século, eles enviavam para as mulheres em casa fazerem o trabalho. Na maior parte do trabalho era esse, gente. Polimento. home office. Mas o trabalho de polimento das peças, isso era muito comum, né? Então, digamos assim, aqui também a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Talvez um trabalho que não exigisse tanto conhecimento, será? Né? Qual era a intenção de esse trabalho? Porque é um trabalho bastante sujo, bastante insalubre, né? Se a gente for considerar o polimento, né? E aí empregavam para as mulheres fazerem isso em casa. E várias dessas empresas que nós, principalmente no Almanac é impressionante quantas empresas eles dizem. Nós são tantos operários homens e tantas mulheres que trabalham fora da empresa. E aí, a hipótese que nós levantamos fora da empresa, fora do negócio, elas estão em casa, né? Mas a força feminina foi muito importante. Queria fazer um comentário ao projeto de vocês, né? Boa noite a todas. Nós tivemos a relevância, né? Muito feliz de ver essa apresentação, esse cuidado, essa seriedade com a qual vocês estão fazendo esse levantamento e criando essa proposta. Não é uma proposta assim de um montante, mas é algo que vem sendo construído aí, né? Com muito fundamento histórico. E
pensando que para maio do ano que vem. Estamos pensando. Ou se a gente vai conseguir ter perna para maio. Quando acontecer, eu falo no Comitê Brasileiro de Conservação da Comunicação Social, das partes, todo o nosso interesse em apoiar uma iniciativa como essa. Muito obrigada. Obrigada. Assim que tivermos a data, vamos informar prontamente. Eu tenho uma questão também, mas antes eu não posso deixar de dar os parabéns a vocês, e acho que de modo especial a Ana, né, que parece que é quem capitaneia esse projeto, que inscreveu ele na LIC, e Ana, acho que você pode dizer para a gente, mas acho que foram 10, ou menos que isso, né, contemplados no Estado. No Estado foram 16 contemplados, 396 inscritos. Então acho que os parabéns para vocês, porque de fato o projeto foi super bem avaliado. Ficou bem classificado também. Com Sim, um notaço. ficou. Uma nota super alta. Acho que aqui da região foi o segundo melhor colocado, né? Isso, região de Caxias. Foi, né? É porque o FAC ele é dividido em regiões, né? Nós somos a terceira região do estado, e aí ele tem vagas por região. Acho que eram 3 vagas na nossa região, Fábio, não lembro. Acho que eram 3 vagas. Então esse foi o segundo colocado da região da Serra, sim, não várias cidades. Parabéns, é uma conquista para vocês e para a cidade, certamente. E a minha questão é no sentido mais prático, técnico, né? E eu falo na qualidade de conselheiro do COMPAC. Qual é o cronograma que vocês têm, né, pensando que isso certamente é uma entrega que vocês devem fazer também para o nosso conselho. Né? O tal Orlando aqui acho que não vai me deixar mentir, a perda, né, de patrimônios industriais que nós temos. O Peltman também, né, foi nosso secretário, certamente participou muito do COMPAC, né? E a gente vem acompanhando essa perda ano após ano. Esse ano, inclusive, né, tivemos algumas significativas. Então, é nesse sentido, qual é o cronograma que vocês têm, porque é urgente para nós, né, enquanto conselho, essa entrega. E agora você colocou um compromisso. Por isso que eu digo, né, que tem uma dimensão para a cidade, né, que é realmente uma responsabilidade grande, né, e é fundamental. A entrega está prevista para ser junto com o seminário, né? Então a gente vai ter o mapa já digitalizado, né? Toda essa pesquisa mais estruturada, né? Porque vocês viram que é muito material, muitas questões, né? E como as nossas pesquisadoras falaram, elas estão enxergando além, né? Do que simplesmente a história, né? Tem todo essa perspectiva, né, dos outros agentes que compõem o entorno, né, das empresas e como que elas se interligam também. Né? E também justamente por a gente querer que ele seja a base para outros projetos, para outras pesquisas, a gente às vezes, se eu tirar esse detalhe aqui, ele pode ser importante para uma outra pesquisa. Então também essa seleção está difícil, né, de ser feita. Mas a gente, em maio, que é a previsão, entre abril e maio do seminário, é para a gente fazer a entrega do inventário, né, do inventário, do mapa digital. E surjam muitos outros projetos, né? Principalmente de educação patrimonial, vai nos dar subsídios para muitas ações, né, nesse sentido. Professora Eliana, em primeiro lugar, parabéns, meu nome é Roberto. Esse projeto, você está ali escrito na trilha do patrimônio industrial, mas eu estava vendo ele com outros olhos. Eu acho que a contribuição que pode dar para a história econômica e para a história de empresas de Caxias, ele é muito importante, pelas fontes que vocês estão acessando, né? A gente tem uma lacuna, né, de estudar o desempenho econômico da cidade, e eu acho que essas fontes que vocês estão levantando e colocando elas, né, à disposição da comunidade, dos pesquisadores, e sistematizando elas, né, é algo muito importante. Meu olhar aqui, claro que a questão do patrimônio industrial é fundamental, da identidade como uma cidade que se industrializa,
mas não se industrializa sozinha, né? Não nos ufanamos por nossas façanhas, né? A história da industrialização de Caxias é a história da industrialização do Brasil. Não é uma coisa separada do nosso país e do nosso estado. Mas essas fontes aí, eu acho que é a contribuição para a história econômica do início do século, né? E não só para isso, né? Tem um estudo talvez mais relevante sobre a origem da indústria brasileira é do Sudner, né? Pega lá 1869 até 1940. Vocês estão pegando ali já 1873, depois 1876, 79, 1880. Leonardelli, por exemplo, já tem cervejaria a partir de 1880 e nos quebradinhos. 88. Essas coisas, tem outros elementos. Então eu acho que faz uma coisa, vai permitir fazer uma coisa que se precisa fazer para quem estuda e para quem lê sobre a história de Caxias, que é nacionalizar ela. Ela não é a história de uma ilha. Tanto que eu e a Ana É a história de uma comunidade É. dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, meus parabéns. Eu também estudo algumas coisas dessa área e as coisas que vocês estão acessando vão ser importantes. Isso me permite, eu e a Ana estamos produzindo daí um texto, nós estamos chamando de texto base, né? Onde nós estamos colocando as nossas opções teóricas, a metodologia, o projeto em si, mas estamos tentando fazer esse lastro de contextualização também, justamente para dar suporte a outros pesquisadores, né? Que queiram partir daí, mas compreenderem quais foram as nossas escolhas, né? A minha e a da Ana. E, pessoal, eu atormentei muito a Ana quando nós começamos esse projeto, com uma história. Qual foi a história que lembra? Do Pantieri? Ah, sim. Olha, não fazia uma reunião com a Ana que eu não Ela não falava. citava. O Pantieri. Tecelagem? De seda, né? Uma tecelagem de seda que eu, quando era criança, lembro de ir até a tecelagem com a minha mãe e lembro dos produtos que a minha mãe buscava, né? E ficava na 13 de maio. E eu dizia, Ana, mas está lá, ainda, o prédio está lá, ainda está. Mas o Pantieri, que o Pantieri. Mas nós achamos o Pantieri. E nós encontramos o Pantieri, mas encontramos também a origem do Pantieri. Que antes do Pantieri era tecelagem Pompeia, Nossa Senhora Pompeia, né? Então veja que a gente está conseguindo também encontrar o fio de origem de algumas dessas empresas, né? Mas eu cito isso jocosamente porque realmente eu incomodei muito a Ana com a história do Pantieri, né? Porque para mim ficou uma memória de infância como que aqui na cidade podia ter uma tecelagem de seda, né? Com a produção de seda, que são coisas que hoje a gente nem imagina, né? Hoje a gente tem muito presente a malha, os tecidos planos, mas é a seda, a nossa origem, né? Ali da tecelagem. Mas só para colocar para vocês assim coisas emblemáticas que também acontecem entre nós, né? Da velha professora ficar atormentando a doutoranda, né? E também falando dessa questão econômica, alguns dos alunos eles trazem os faturamentos. Em 1900 e tanto o faturamento era tal, hoje já estamos com o faturamento tanto, né? Então ele vai também traçando o quanto essa indústria, né? Quanto essa indústria vai crescendo. Então também é um dado econômico que daqui a pouco pode estar sendo contemplado dentro do mapa ou das fontes, né? Fazer essa referência para outras pesquisas também. Outros documentos que nós estamos consultando, que a gente não fez referência aqui, são os relatórios da intendência. Então, os relatórios também nos trazem esse contexto histórico, né? Essa contextualização do que estava acontecendo fora de Caxias, né? Fora da colônia Caxias. Porque ele fala da construção da ferrovia, fala da construção, né, das estradas, da abertura das estradas, que estão relacionadas com esse processo de industrialização. Então, os relatórios da intendência também nos trazem esses indícios, né, esses vestígios, essas pistas, né, para a gente ir construindo esse material.
queria parabenizar o projeto, né? E o conhecimento vai ficar mais no campo virtual, né? A partir de muitas das empresas, se fizeram essa empresa, 1974 foi o último registro. Só citar um caso assim, de uma menção. A indústria agrícola, lá no começo da Monofaia, né? Eu não conhecia, passei lá na frente. Acho que essa questão do patrimônio industrial também vai gerar um interesse de preservar alguns prédios históricos que estão ligados a isso, que estão se deteriorando, sem utilidade. Acho que isso vai ser uma maneira de falar sobre esse assunto. Acho muito importante, porque eu lembro assim, ó, antes de comer patê das Sardinhas, da Excelsior, eu comia patê preço. Mas E o mais interessante é que lá fora eles comiam patê disso. Não era só na economia local. Essa é uma coisa. E essa é uma das empresas que trazia as medalhas das feiras internacionais. E essa questão da expansão tem a ver com esse acesso ao mercado exterior. E essa lembrança do Regis é o que nós queremos com o projeto. A aproximação, né, da comunidade com o patrimônio industrial. Eu acho que essa é justamente essa provocação, né, que o projeto traz para a comunidade. Pensar o seu patrimônio industrial. Aproveitando que eu fui citado como Tem direito de resposta. Não, eu vou dar uma resposta, dar uma contribuição. Então, tem esse aspecto da destruição do patrimônio. Então nós estamos aí, isso aqui, será que tinha alguma coisa de fábrica aqui dentro, né? Mas isto aqui era o coração da metalúrgica Bruno Weber. Que isso aqui, esta sala, era a fábrica onde faziam todas as ferramentas, os projetos, todas as máquinas, que depois a fábrica tocava, né? E só não está destruído. Agora nós temos 9 horas. Só não está destruído este prédio, que nós temos uma luta ferrenha na Secretaria da Cultura, no CONPAC, na Câmara de Vereadores. Primeiro, ele não podia ser destruído porque era um patrimônio histórico já tombado, né? E depois, nós mostramos para as pessoas que estavam fazendo um novo projeto desta estrutura toda, que este foi o primeiro prédio em alvenaria construído aqui no centro da Évora, porque ele só tinha um prédio de madeira e outros prédios que não eram dele. Então agora eu venho aqui e vejo o piso, por exemplo. Esse piso aí não é de patrimônio industrial, esse piso é qualquer coisa que colocaram em cima do piso original, mas como é? E aí como é que ficam essas coisas, né? Então, Anthony, por isso que nós temos esse embate e que é essa dificuldade de mostrar para as pessoas. Então, a minha fala é mais a cumprimentar vocês pelo trabalho que estão fazendo, por esta proposta também de levar essas informações. Inclusive, eu soube da existência da Cristina, porque eu consultava lá 10 anos atrás o tal do INCUNA, que é aquele Instituto Espanhol porque eu queria saber um pouco mais como é que nós iríamos segurar aqui a Évora para que não fizessem a destruição que queriam fazer quando fizeram a compra, né? E então, nós temos que estar junto com vocês para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam a importância disso, que tem um fato que todos querem apagar, que é a memória. Então, nós temos muita memória boa. Nós temos memória de coisas que não são tão boas assim, mas nós temos que contar para que não se repita. E vou dizer, para evitar que se repita aquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Obrigado. De várias memórias mesmo, assim, né, da história de Caxias. Eu, como imigrante, talvez
posso falar também com outro olhar, né? De chegar na cidade, todo mundo falar dos italianos, gringos, não sei o quê. E tem muito mais história, né? Por trás dessa primeira impressão de gringo, de cultura italiana e de coisas assim, né? Então acho que isso que vocês vão trazendo assim já é um baita de um resgate que está se buscando aí. E eu senti falta, não sei como tecnologicamente se fazia isso, mas eu tenho vontade de ver o mapa da cidade, como os pontos de onde estavam as indústrias e tudo mais, mas se tivesse uma linha do tempo me mostrando também, se vocês falam assim, tipo assim, em 1920 era essa, daí eu puxo para 1930, opa, essa saída daqui veio para cá e surgiram mais tantas. Aí eu puxo para 1950 e sabe como se fosse assim uma coisa tridimensional, onde eu pudesse ver o espaço e o tempo passando assim, eu acho que seria... Esse a gente vai escrever outro. O meu trabalho caminhando aí. Mas eu acho que isso traz também essa sensação da gente, né, de como esse pertencimento, ele é uma história longa, né, ele não é algo assim, tipo assim, não, os italianos chegaram e tudo mudou. Não, né, foi uma construção, né, foi assim, uma junção, né, de culturas. E é uma contribuição de todos, que foi o que eu e a Ana ficamos muito felizes com o achamento desse almanaque, justamente porque ele traz esses outros negócios, né, que não necessariamente de imigrantes italianos, né, ou de descendentes. Então acho que isso é, digamos, um ponto que eu e a Ana estamos tratando com muito carinho para poder evidenciar isso também, né. Muito bem, podemos partir para o encerramento. Então, gostaríamos de agradecer a presença, as contribuições, os comentários de todos vocês interessados no tema. Agradecer muito as nossas pesquisadoras, né, que estão impulsionando esse projeto por esse tema, né, a Ana e a professora Eliana, que esse tema que tanto nos agrada e que a gente veja aqui tantas perspectivas, né, para a gente contribuir. Agradecer a toda a nossa equipe, né, do projeto, né, presentes e ausentes online, alguns são online, mas que já foram apresentados, então vocês viram que é um trabalho muito extenso e muitos já contribuíram na própria elaboração, né, do projeto. Né. E agradecer então a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e novamente a colaboração aqui do Pátio Eberle, SAMAI, da Universidade de Caxias do Sul e do Instituto Quindim, né, que nos emprestaram alguns dos materiais para fazermos este evento de lançamento. E, novamente, a todos vocês presentes aqui, esperamos encontrá-los novamente no seminário do projeto Na Trilha do